A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e irmãs, seguidores de Cristo e seguidores desse projeto, que estão colocando, fazendo parte do projeto, confrontando os pecados, os que estão se inscrevendo, e os que já se inscreveram, e os que estão indicando outros, para nós chegar aos 50. E vai chegar, irmãos, em breve. Se você não indicar, Jesus vai indicar outro. Entendeu? Pode ter certeza disso, que essa obra não vai parar. Essa obra é do Senhor Jesus. E eu não estou aqui porque por minha vontade. Eu estou aqui pela vontade dele. Porque como as igrejas, os pastores, não querem usar, me deixar trabalhar, ensinar o povo dele, Jesus determinou que eu abrisse o canal para me pregar. E é o que eu estou fazendo. Toda noite eu estou aqui. Saio daqui, vou estudar a palavra, vou orar. 3 horas da manhã estou aqui de novo de joelho, orando e estudando a palavra. Porque eu preciso de saber, conhecer a palavra para me passar para vocês. E hoje, meus amados irmãos, eu quero passar para vocês alerta. Alerta, irmãos. Porque não é eu que estou falando, não é eu que estou dizendo, eu só estou passando para vocês o que veio lá de cima. Mas antes de eu começar a falar, eu tenho um aviso para vocês todos que são pintores. Lá no céu estão precisando de pintor para pintar o trono de Deus e o céu lá em cima de preto. Esperar esses pastores que estão pintando as igrejas de preto quando chegar lá, encontrar tudo pretinho. Tá bom? Esse é o aviso que eu tenho para vocês. Tem vaga lá no céu, só se inscrever e já vão para lá. Porque como o fim dos tempos está próximo, até chegar esse dia, já está tudo pintadinho de preto, os pastores chegam lá e encontrar tudo pertinho, do jeito que eles gostam. Entenderam? Mas o caso aqui hoje, irmãos, o alerta é que Jesus avisou, orientou, já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Os falsos profetas. Irmãos, vocês que frequentam a igreja, por que mais claro, por que aviso mais concreto, por que orientação mais declarada e mais tremenda de tudo, acima de todas as coisas? Quando Jesus disse, examinai as escrituras para que ninguém vos engane. Porque aviso mais claro, porque ele sabe tudo que aconteceu e que vai acontecer. E ele já falou isso. E hoje, irmãos, eu vou falar para vocês a respeito disso aqui, que está em Mateus 7, a partir do 15 até o 23. Prestem bem atenção aqui, irmãos, o que tem que fazer. Aqui tem um alerta para os membros de igreja e tem um alerta para os pregadores que têm cargo eclesiástico, que se dizem pregadores da palavra, mas isso é outra história. Fica idolatrando morto. E essa mensagem, irmãos, se vocês ignorarem elas, vocês estão sendo enganados, vocês mesmos estão se enganando a si próprios. Porque quem não busca conhecimento vive no engano constante. Porque os mais espertinhos enganam os mais fracos, os mais desprevenidos. E é assim que acontece sempre. Diz assim, primeiro eu vou falar aqui uma mensagem que está no 13. O outro aviso.
os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram nela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há as que encontram. Olha que aviso aí, irmãos. Você quer andar pelo caminho largo, espaçoso? Então ande. Tá aí, ó, a distância no caminho é todos. Mas se você quer andar nos caminhos estreitos hoje, para ter um vasto lugar, um reino lá na frente para você, aí você escolhe o caminho estreito. Vamos lá pelos falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. É o que eu tenho pregado para vocês, irmãos. Estudem a palavra para que você não caia na lábia desses caras. Entenderam? A razão pelo que Jesus fala, examinai as Escrituras, para que ninguém vos engane, ele está dizendo isso. Para que você não caia na lábia desses falsos, desses mentirosos, desses enganadores. Para você não ser enganado. Não tem coisa mais esclarecida do que isto. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Está muito bem para entender, quando você conhece a palavra, estuda a palavra e vive ela, ninguém te engana, irmão. Quando vem um cara falso desse aí, pregar na tua igreja, ou cruzar com você no caminho, querer enganar você, você fala, reza-te, Satanás, eu já te conheço, conheço essa artimanha, é tudo mentira que você está falando para mim, porque na Bíblia está escrito isso aqui, assim, já derruba o cara na hora, e você não passa a ser enganado, ser vítima deles. Entenderam, irmãos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada no fogo. Mateus 3:10. O machado está posto sobre a raiz das árvores, e toda árvore que não estiver dando bom fruto será cortada e lançada no fogo. De novo, você está vendo? Que tipo de árvore que você é, meu irmão, minha irmã? Desperta para isso. Não se deixe enganar por esses falsos profetas. Tire tempo, estude a palavra. O Evangelho do Senhor Jesus te mostra, te ensina tudo os tipos e como se identifica um falso profeta. Porque quando você está vivendo a palavra, guardando a palavra e praticando ela, você tem visão espiritual, discernimento de espírito e ninguém vai te enganar. Sai das redes sociais, sai do comodismo, sacrifica, tira um tempo por noite, depois antes de se dormir. Muitos ficam um telão de 70 polegadas na parede lá, até meia-noite, mas não pega não fica um minuto com a Bíblia na mão. Depois, quando são enganados, aí ficam chorando as pitangas, como diz o outro. Mas para que isso não aconteça, sai da frente da televisão, pega a Bíblia. Que você vai ter um tempo precioso
para a tua vida que vai te servir lá na frente, no futuro. Entenderam? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está explicando, irmão. Só você conhecendo a palavra, quando chega um falso profeta desse, pregando heresia, mentira, você já fala, esse cara não é de Deus, não, esse cara é um falso profeta. Entenderam? E eu ranquei uma vez, tirei um pastor, um falso profeta, que nós fomos, tinha um evento lá em Pinhais, na igreja, ali perto do terminal. E daí eu cheguei lá, fui convidado de outro pastor, e eu cheguei lá, ele estava assistindo lá, ele subiu lá para cá e começou com as mirongas todas, e papai, vai achar. Falei, isso, só vai sair a bobinha dessa boca aí hoje. Aí não deu outro. Aí começou lá, depois aquelas lisonjas dele lá e tudo. Aí começou a falar bobinho, pegar a coisa errada totalmente, se envolver na vida de casais. Eu levantei e falei, desce daí, seu falso profeta mentiroso, que ninguém está se interessado em fazer, cada um faz o que quer, é livre para fazer o que quer. O cara queria ensinar um casamento, um marido e mulher, como se comportar sexualmente em casa. Se lá em 1 Coríntios capítulo 7, está escrito que o homem não é dono do corpo dele, é dono do corpo da mulher, a mulher não é dono do corpo dela, é dono do corpo do homem. Não depraveis em outro, que ele está falando isso, ali está escrito que o homem não pode obrigar a mulher a fazer o que ela quer, ou o que ele quer, se ela não está disposta, se ela não está de acordo, isso aí é estupro, não pode usar, tem que ser de comum acordo. De mesma sorte a mulher tem que entender que se o marido chegou cansado em casa, está estressado, não está bem, ela tem que entender isso. Isso é não defraudar um ou outro, não obrigar o outro a querer fazer o que ela quer e o que o outro não quer. Aí já falou tudo, não precisa estar falando besteira lá em cima do altar. Eu falei para ele, na minha casa quem manda sou eu, faço do meu jeito, do jeito que ele e minha mulher se entendendo, nós fizemos. E todo casal também eu tenho certeza que faz isso. Se tem algum marido que obriga a mulher a fazer as coisas que ela não, a hora que ela não quer, que ela não está disposta, isso é estupro, seu cara não é marido, isso é um inimigo. Falei desse jeito de pé, lá no meio do público, tudo levantou e ficaram em pé e olhando para mim. Falei, desce daí, cair não é lugar de você ficar aí não, cara. Vai aprender, vai se converter. E daí o pastor pegou o microfone dele e tirou ele de lá. Né? E a turma, muita gente fala, é verdade, muitos anos, vai lá na minha casa, nós fizemos do jeito que nós queremos, do jeito que nós gostamos, e assim, não tem ninguém que está intervindo na nossa vida sexual. Acabou, cara. Entendeu? Se você não tem autoridade para falar, você engole as buchas e você fica lá contaminado. E aí vem o que eu estou falando para vocês. Ontem eu falei. Mente poluída é alma perdida. Essa frase eu não conhecia, não sabia, veio assim na minha mente. Assim como veio também aquela palavra. Quem não domina os pecados é dominado por eles. A outra palavra também que veio assim na hora que eu estava estudando a palavra, estava orando. O não saber é natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. Daí eu fui lá no dicionário saber o que era negligência. Aí eu vi lá, irmão, uma chamada de atenção esculacha da cabeça aos pés. Relaxado e preguiçoso, se não aprende. Por isso que aonde tem esse charlatão, mentiroso, enganador, tá cheio desse tipo de pessoa que não conhece a palavra e estão lá sendo enganados. Aí quando as coisas começam a piorar, eles saem chorando, reclamando da vida. Aí não estuda a palavra, só quer ouvir. Entenderam? Agora vamos aqui, irmãos, no verso 21.
Mateus 7:21. Aqui, irmãos, serve para os pregadores, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários e os evangelistas. Entenderam? Esta mensagem é para vocês e para mim também. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só aqui, irmãos, prestem bem atenção nessa palavra. E está cheio desses caras, essas igrejas, os caras que não se converteram, que ficam contando história da antiga aliança e não falam, não traz Jesus para dentro da igreja, que ele é o cabeça. Tira Jesus dali, o Espírito Santo, já vai embora. E o cara fica lá enchendo linguiça em cima do altar. E é para esse essa mensagem. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está escrito aí, irmão, nem tudo. São poucos que falam de Senhor Jesus. Tu és o meu Salvador, o meu guia, a minha luz, o meu caminho, a minha salvação. É falar do coração, com fé, com determinação. Entende? Esse tem parte com o reino dos céus. Porque ele vive a palavra, ele guarda, ele obedece, pratica. Agora, esses que falam só, começam lá contando história lá do morto lá, que falou lá, que é um pecador, que eu já tenho falado e vou falar sempre isso aqui. Os caras lá, os profetas, eram pecadores igual nós somos. Deus usou eles mesmo no pecado, usa nós também aqui. Então, faça, seja você um profeta, seja você um evangelista, seja você um... Tá? Porque mais messiânico, mais doido que foi o profeta Isaías. 62 capítulos tem o livro dele. E ele era pecador. Ele era, antes dele Deus chamar e escolher ele disse que ele andava nu. Mas Deus escolheu daquele jeito, para ele mudar. E ó, pegar o livro de Isaías, para aquele povo lá, e o que ele profetizou, que Deus usou ele para ele falar, para ele deixar escrito para o povo, que serve para nós até hoje, muitas profecias que ainda não se cumpriram. É um pecador. Por que você não pega uma caneta e não começa a escrever palavra, começa a escutar, orar, pedir discernimento da palavra e começa a fazer também você? Entenderam? Você também pode fazer isso. Mas o mundanismo de hoje está invadindo a mente, o coração, a alma do povo. Olha o que eu vou falar depois aqui no Mateus 24. Vamos aqui no verso. E esse aqui no verso 1 ainda, no 21 ainda. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Olha só aí, irmãos. Quantos que vai estar assim, enganados por isso, porque não estudaram a palavra, fizeram segundo a vontade, porque ouviram falar de Jesus, ouviram falar, e aí começam a usar tanta coisa aí. Um fala uma coisa aqui, o cara joga na cabeça. Outro fala outra coisa, ela cai na cabeça. E ele inventa outras coisinhas por ali, tudo ali, vai ficando, daí ficar, se perde na palavra, não sabe o que é, porque não estuda, não pratica, daí sofre essas consequências. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, nós não fizemos isso em teu nome?
cara de pau, daí vai ouvir isso aqui, ó. E Jesus vai responder para ele na maior tranquilidade, olhando para a cara deles. E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Adianta estar pintando os templos de preto? Adianta estar gritando e pulando em cima do altar? Adianta escrever e abrir a igreja uma vez, duas, três por semana? Com aquele show gospel? Não tem ensinamento? Não tem cuidado com as ovelhas, oração? Não tem visita para as pessoas doentes? Se um membro da igreja sai da igreja, fica uns tempos fora, o cara não vai lá buscar elas, saber o que está acontecendo com ela, está doente, está passando dificuldade. O cara não está nem aí, saiu. Se quiser voltar, volta, se não quiser. Né? Isso aí é pastor? Você é um egoísta, só pensa em si próprio. E aí vai ouvir isso aqui, ó. Lá. Entenderam? Olha em Mateus 24 de novo, irmão. No verso 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês não estudam a palavra? Já estão ouvindo agora? É o que está acontecendo, meus amados irmãos. Entenderam? Aqui no verso 24 também, irmão. Mateus capítulo 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que está aqui ou ali, não acrediteis. Jesus está alertando, está orientando, está ensinando, olha, estudem a palavra, vejam o que está escrito aqui, porque tudo é verdadeiro. Para você não ser enganado. Agora, se você não te interessa para você a salvação, Jesus para você é um mero personagem, que você só lembra dele a hora que está doente, a hora que você está com um problema, então não lembre dele também nessa hora, nesse momento. Se vira você sozinho. Chame aquele que você confia, aquele que você acredita. Teu pastor, o teu profeta. Procura ele. Que talvez ele te encontre, resolva teu problema mais do que Jesus. Isso, irmãos, não tem outra saída a não ser mudar se quer a vida eterna no reino dos céus. Se para você não te interessa isso, o inferno é melhor para você, então continue aí, não estuda a Bíblia, não vai vir na igreja, ignora as palavras que você ouve e siga o curso do mundo. Que logo, logo você chega ali. Porque ali não precisa você fazer força, não precisa você sacrificar a carne, proibir ela, rejeitar todos os desejos dela. Entendendo? Aí você vai conseguir fazer. E para onde você quer. Liberdade você tem.
Poder de decisão você tem. Condições de fazer você tem. Tanto um como o outro. Estão entendendo, irmãos? Agora vamos lá em 1 João, capítulo 4. Vamos ver aqui de novo. Os falsos profetas. Amados, não... Esse aqui é 1 João, capítulo 4, verso 1. Os falsos profetas. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Será que é esse o teu Cristo, que você vai acreditar nele? Pelos prodígios e maravilhas que ele vai fazer? É a ele que você vai se entregar para o anticristo? Só que ele vai fazer coisa boa por um certo tempo, no início. Depois ele vai te acabar com a tua vida, vai te... Entenderam? Porque ele não veio para salvar. Ele veio para matar mesmo. Se você crê nele, a morte é certa. Estão entendendo, meus amados irmãos? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Do mundo são, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do engano. Não foi o que eu falei para você lá? Se você estudar a palavra, viver ela, praticar ela, você vai ter discernimento de espírito. Aí você vai saber quem que é o Espírito de Deus e quem que é o Espírito maligno. Por isso Jesus diz, estude, examine as Escrituras, para que ninguém vos engane. Entenderam, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Interessa para vocês? Hein? Se não interessa, não posso fazer nada, meu irmão. Eu estou aqui para fazer o que Jesus determinou para mim fazer. João 15,16. Não foi vós que escolhestes a mim. Foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. E que teu fruto permaneça. A fim de que tudo que pedis ao Pai, que Ele vos conceda. Entenderam? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e maior do que essas farão,
porque eu subirei para o Pai. E tudo que pedir do Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E tudo que pedir em meu nome será feito. João 14, 12. Mateus 28, 18 a 20. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entenderam, meus irmãos? E essa é a razão por que eu estou aqui. Estou sendo rejeitado. Estou sendo ignorado do que eu estou falando. Pelo que eu estou falando. A maneira que eu estou pregando. O que eu estou ensinando para vocês. Porque ninguém se manifesta quase. Eu estou acompanhando aqui nos vídeos. Ele não está sendo comentado. Não está sendo falado. Não estão dando joinha. Eu entendo isso, que simplesmente olham, ouvem um pouco e caem fora, porque não interessa a verdade. Mas eu continuarei aqui. Se uma alma se salvar enquanto eu viver, enquanto eu estiver pregando, vai ser lucro para mim. Vai ser amontoado brasa sobre a minha cabeça, brasa de poder, de salvação. Está escrito. Amém? Se vocês não querem compartilhar com outros, indicar outro para se inscrever no canal e fazer parte do projeto, eu não vou perder nada, irmãos. Eu não vou perder. Quem vai perder é aquele que deixar de fazer isso. Porque você perdeu uma grande oportunidade de salvar uma pessoa, de tirar a pessoa do mundo do crime, dos vícios, do pecado. Entenderam? Fica com vocês. Vocês são livres. E que Deus abençoe a todos. Porque amanhã estarei de novo com outra mensagem, alerta, para a salvação. O dia está próximo. Entenderam? E fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembre-se, falsos profetas, está cheio por aí. Se você não quer ser enganado por eles, estuda a palavra. Amém?